Eu quero começar essa parte aqui, que a gente vai estar falando durante esse ano inteiro, todos os meses, nós vamos estar abordando o que a gente enfrenta e que precisa de entender para ter a libertação. Porque, vamos pegar Marcos, o último capítulo aqui, eu gosto muito dessa passagem. Quando a gente pega lá Marcos, capítulo 16, o finalzinho, vocês conhecem muito bem essa passagem, eu sempre penso nessa passagem, porque ela nos dá uma coisa maravilhosa, vamos dizer, porque antes de Jesus ascender aos céus, ele fala isso, ele fala assim, aquele que crer, né, ele fala para as pessoas, ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer não será condenado. E aí fala, esses milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios, em meu nome falarão novas línguas, manusearão serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal, imporão a mão aos enfermos e eles ficarão curados. Quer dizer, o que mais que você quer além dessas coisas, né? Não tem mais nada para pedir, né? E ele diz assim, se você crer, tudo isso vai te acompanhar. Tudo bem, eu acho uma passagem fantástica, só que tem um problema, e eu já penso nisso há muito tempo, que são coisas fantásticas, que então basta eu crer, aí eu vou ser curado, vou ser liberto do inimigo, posso até beber um veneno mortal que não vai me fazer mal, e vai dar tudo certo. Só que quando a gente vai vivendo essa vida cristã, que já faz tempo que a gente vem vivendo, vocês também, você começa a ver que é maravilhoso, mas parece que também não acontece assim. Sejamos realistas? Sejamos realistas? Vamos ser realistas aqui? Muitas coisas parece que não acontece assim. Eu peço, mas não acontece. E o diabo me ataca e eu não consigo tirar ele da minha vida e da situação. E passo certas coisas que eu nem acredito que estou passando, porque segundo a palavra isso não deveria acontecer. Isso me faz, já há muitos anos, pensar. Eu sempre pensei muito nas coisas, eu não sou uma pessoa que vou seguindo a vida sem pensar, eu tento entender, eu analiso. Eu já procurei, por exemplo, quando eu fui em encontros de grandes nomes de pessoas com poder de milagre e de libertação, eu prestava atenção. O que ele está fazendo? O que será que está acontecendo? Porque parece que não é para todo mundo. Parece que tem algumas coisas que a gente não sabe. E que se a gente for levar de maneira simplista, só assim, pego essa palavra, não vai acontecer, e vejo que não acontece. Tantas pessoas que eu já atendi de libertação, e eu vi a pessoa voltar para o mesmo lugar. Eu vi a pessoa ser liberta e depois voltar para a mesma coisa. E aí você fala assim, então o que acontece? Tem alguma coisa que nós precisamos entender melhor, que nós não sabemos. E eu penso nisso já há muitos anos e procuro rezar e não levar as coisas de modo simplista, porque quando se leva de modo simplista você vai ficar naquela mesma como uma criança o resto da vida, né? Não vai crescer. E algumas coisas Deus tem ensinado que vamos entender Gênesis capítulo 1 lá atrás, primeiro capítulo. O que acontece? Segundo capítulo. Começa lá, Deus criou todas as coisas, depois criou o homem, chega no capítulo 3, o que acontece? Logo no começo. O que aparece? A tal da serpente que engana e eles já partem para o caminho errado, né? Tem até alguns que falam que foi Deus, claro que Deus sabia, ele deixou por querer mesmo para disciplinar o homem, que o homem precisava aprender, porque ele não ia aprender se ele não tivesse o inimigo para atormentar e ele aprender. Tem uns que falam isso, não sei se vocês já viram. Fala assim, não, Deus permite o demônio, que é para ele ensinar, disciplinar, igual lá em Jó. O demônio passa lá no tribunal,
e Deus deixa ele atacar Jó. Então, existe um consentimento até para o inimigo agir de Deus. Porque ele quer ensinar e quer aperfeiçoar, quer fazer o homem ficar bom. Porque esse homem, ele era muito bobão, se você for ler lá no começo do Gênesis, né? Ele parece que ele era meio bobão, ele e a Eva eram meio bobinhos, né? Então, é um treinamento que o Senhor permite, deixando o inimigo atacar as pessoas para elas serem treinadas. Que é claro que era melhor que não tivesse isso, mas será que a gente seria uma pessoa melhor se a gente não tivesse que enfrentar as dificuldades e os ataques que a gente passa? Uma pergunta. Então, com esse pensamento, né, nós precisamos conhecer algumas coisas espirituais, algumas coisas do jeito que o inimigo age. Porque senão nós vamos ficar simplistas só falando assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem reza o exorcismo do Leão 13, ele fala assim, vai-te embora Satanás, autor de todo mal, todo pecado, toda mentira. Quem reza essa oração sabe que fala isso. Mas eu ficava pensando assim, mas não. Mas os exorcistas, né, que nem alguns que nós conhecemos aí, exorcistas, que nem o Gabriel Amorf e outros lá da turma dele, eles fazem uma oração padronizada, mas a oração deles tem um efeito impressionante. Padre Rufus lá fazia uma oração, tinha um efeito impressionante. Então não é a mesma coisa, não é a mesma coisa que todo mundo rezar igual e falar em nome de Jesus, ou rezar o exorcismo. Tem efeito, tem muito efeito, mas não é a mesma coisa. E aí são as coisas que nós temos que começar a pensar. Existem mistérios, existem coisas que eu preciso entender melhor, para mim não ser essa pessoa simplista, que fala assim, em nome de Jesus, o diabo está aqui e está pisado, que tem gente que faz isso, e está pisado, e está acabado, e na outra semana ele voltou. Tudo igual. Eu já vi isso um monte nas pessoas. Tá? Então, isso é simplista e não vai nos levar para um bom entendimento e para um bom caminho se a gente continuar com esse negócio simplista. Então, pensando nisso, eu penso que esse ano nós temos que conhecer algumas coisas específicas do inimigo, que começou lá em Gênesis capítulo 3, começou como? Forma de cobra, que todo mundo acha que é isso, que é o Satanás, né? Então ele começou com essa forma, e começou atacando a família de Adão e Eva, e daí já começou toda a confusão, porque aí Caim mata Abel, e aí assassino, e aí inveja, e aí destruição, e destrói a família, e daí para cá, até tudo, toda a Bíblia, nós vamos vendo essa mesma história. Destruição, destruição, destruição da família, destruição das pessoas, destruição da família, destruição das pessoas. E aí nós vamos vendo que começou assim, não acabou até hoje, eu acho que só vai acabar quando Jesus voltar mesmo, mas os demônios foram se especializando, eles foram se juntando, porque eles fazem isso, eles criam as junções deles, e foram se especializando, tanto que esses exorcistas, quando eles fazem o exorcismo, o diabo aparece e diz quem ele é, porque ele não é igual, ele não é esse, só vai-te embora Satanás, isso a gente fala, mas ele não é assim, ele é uma junção de vários que se ajuntam para atuar de uma maneira mais forte, e no meu entender, que eu observo, eles foram se especializando ao longo do mundo, porque eles são inteligentes, foram se especializando, foram se ajuntando, tomando mais força para atuar da melhor maneira, assim eles foram construindo, pela permissão de Deus também, e eles foram construindo o seu reinado. Tá? Então nós precisamos entender isso para a gente rezar da maneira mais certeira, senão você fica, vai-te embora Satanás, vai-te embora Satanás, vai-te embora Satanás, e pisa a cabeça da serpente, tá? E o demônio muitas vezes fica ali do lado dando risada, porque você nem enxergou ele ainda, você nem sabe quem ele é, você está falando, você não sabe para quem você está falando. E nós precisamos, cristãos, amadurecer, saber para quem nós estamos falando, porque se você souber para quem você está falando,
ele vai ter que ir embora, porque você está falando para ele. Você não está falando, vai-te embora, Satanás. Satanás é um reinado enorme, você não está falando nada. Mas quando você fala, vai-te embora, tal coisa, vai-te embora, o nome, aí você já está dando uma diferença. O diabo vai olhar e vai falar assim, não, ele sabe o que está falando, né? Sabe, está entendendo para quem está falando. E aí vai ter muito mais efeito de oração, segundo essa palavra aqui de Marcos, aí sim você vai conseguir vencer. Senão você fica todo dia falando a mesma coisa e não vê efeito. Isso só serve para nos deixar desanimados na fé. Porque daí você fala, puxa, mas eu rezo tanto, eu vejo tanta gente falando isso, eu rezo tanto, eu faço tanta coisa, eu fiz tanta coisa, e nada valeu. Claro, porque você não conseguiu entender ainda com quem você está lutando. Porque são as hostes diabólicas e elas são diferentes. Elas são formadas com muita lógica, que nós não sabemos as lógicas dela, mas elas têm lógica. E aí, quando ela tem isso, ela tem força. E aí você vai lá, o bobão, desculpa a palavra, né? Mas é assim que eu penso, de um monte de cristão. Não, eu vou conseguir. Tá, vai, então vai, vamos ver o que vai dar. Eu já falo isso, não falo, nem discuto mais. Você está achando que você é fortão? Porque você fala em nome de Jesus? Eu também pensava assim. Não, em nome de Jesus, sou fortão. Depois você vai vendo que não é bem desse jeito, não. Você precisa aprender muita coisa. Então, a gente abaixa a cabeça e vai tentando aprender, tá? Aí, quando teve a reunião do mês passado, aí eu não planejo, não. Mas, às vezes, na hora que eu deito, aí me vem... Aí eu deitei e Deus falou assim, agora você vai falar de Jezabel. E eu falei assim, nossa, mas esse negócio aí é difícil e eu nem sei nada. Mas daí, o que eu vou falar para vocês é o que eu peguei na Bíblia. Eu não fiz estudo, eu não fiz nada, não vou dizer que fiz estudo de Jezabel e nem nada, nem peguei de nenhum livro, nada. Eu peguei da Bíblia para trazer muito prático para a nossa vida pessoal, esse domínio, que é o domínio de Jezabel. A gente sabe que tem os demônios menores e tem os domínios maiores, que são os demônios mais fortes, são os chefes, né? São os que mandam, eles que mandam. E eles aglomeram os outros ao redor dele. E existe isso. Talvez o nome nem seja Jezabel, a gente fala que é Jezabel, mas eu não sei. O nome do demônio não sei. Porque eles têm nomes e eles têm posições de autoridade. E Jezabel, segundo, né, o que a gente vai vendo, era de posição. Tinha um domínio sobre outros demônios menores. E às vezes a gente fica lutando com os menores e mandando embora, mas o chefão continua mandando. O chefão diz, vai lá, vai lá. Às vezes não vai vencer, porque ele vai ficar vindo o tempo inteiro, vai te dar um desgaste danado, a ponto que você fala, nem aguento mais, porque o chefe está mandando. Então quando você enxerga o chefe, melhora, porque daí você reza para que ele não te prejudique, para que ele pare de arquitetar as coisas contra a tua vida. O que eu penso de Jezabel? Que hoje ela é dominante no mundo. No mundo. Eu não sei exatamente, mas é um príncipe do mundo. Porque domina muitas e muitas coisas, muitas atitudes, e manda os outros fazerem um monte de coisas que a gente observa nessa nossa atualidade. Então, que eu vou falar algumas coisinhas aqui com vocês sobre isso. Vamos conhecer Jezabel na Bíblia, sabendo o jeito que ela é, e esse domínio que não é só ela. Aí nós vamos estar entendendo o que está acontecendo na nossa vida, qual o ataque que nós estamos sofrendo na nossa vida. Quais são os básicos aqui do espírito de Jezabel, porque cada um deles só vai fazer aquilo que é permitido a eles, porque eles obedecem ao Senhor. Eles têm que obedecer. Então o demônio faz o que quer, porque se ele fizesse o que quer, nós já nem estaríamos mais aqui, cristão não existiria mais, eles acabariam com tudo. Ele não faz o que quer, só faz o que o Senhor permite que faça, tá? Então nós temos que conhecer o que ele faz, aí nós oramos sobre isso, e o Senhor vai escutar a nossa oração e vai tirando da nossa vida, entenderam?
Então, é preciso que eu faça esse raciocínio, porque se eu achar que é só vai-te embora Satanás, você vai ficar aí falando todo dia e vai ter pouca resposta. Mas se você entender o que está acontecendo na minha vida, qual o ataque que eu estou sofrendo, que domínio é esse, você vai rezar pela coisa mais certa, mais direcionada, e o Senhor vai te dar mais êxito na sua oração, e você vai ficar mais firme cada vez mais na oração, e vai saber que está no caminho certo, que a gente precisa ter essa certeza. Quando a gente vai pegar a história deles, pega 1 Reis, capítulo 16, versículo 25. Quero começar. Jezabel era a esposa de Acabe, já vou falar nisso. Uma mulher muito má. 1 Reis 16, 25. E ela era a esposa de Acabe, que também não era boa coisa. E ela, terrível. Pessoa muito má. Mas antes de entrar Acabe, tem o pai de Acabe, tá? O pai de Acabe era o Anri, e diz aqui no versículo 25, Anri fez o mal aos olhos do Senhor, mais ainda que todos os seus predecessores. Então o pai de Acabe era um rei que fez muito mal. E diz aqui na Bíblia que os pais dele também faziam muito mal. Então você veja que vai de geração em geração um acúmulo de maus comportamentos, tá? Maus comportamentos, atitudes erradas de mau comportamento, que vai passando de pai para filho. Nós não podemos desprezar isso e dizer assim, não, minha família é todo mundo bom, meu pai é bom, porque é pai, né? Porque é mãe. Meu pai é bom, minha mãe é boa. Para com isso. Porque isso não vai te ajudar. Isso vai te levar para o erro. Tem que reconhecer o mau comportamento da nossa família, em primeiro lugar. Nossa família tem maus comportamentos. Eu tenho que olhar e falar, tem mau comportamento, isso não é nada bom. Né? Não preciso ficar inimigo, mas tenho que reconhecer que são maus comportamentos. Tá? E Acabe, tinha lá o pai dele, que já disse que era de um mau comportamento. Aí ele pega e casa com a Jezabel, tá? Está aqui na sequência aqui. Acabe, no versículo 30, diz assim, filho de Anri, fez o mal aos olhos do Senhor, e mais ainda que todos os seus predecessores. Então, o pai dele fez mais mal que os seus antepassados, e o Acabe também continuou no mesmo comportamento errado. Sabe por quê a gente faz isso? Porque a gente nasce numa família e aprende que aquilo é certo. E você incorpora comportamentos errados, porque sua família te ensinou. Né? Então, dentro da sua casa, você pode ter encontrado pais que mentem, pais que enganam, pais que corrompem, e você acha que aquilo ali é certo. Não tem problema, porque você já aprendeu desse jeito. São as idolatrias dos nossos pais, já nasceu daquele jeito. A gente nasce numa família cheia de problema, achando que aquilo ali é normal. A gente só vai aprender quando aprende, mais para frente, que a gente começa a ver o mundo e fala assim, não, mas as famílias não são igual à minha. Né? Não é bem assim. Mas tem gente que não aprende nunca. Não aprende nunca. Mas tem aqueles que vão olhando fora e vão falando, não, mas isso não é bem assim. Então, Deus dá ainda a chance da gente poder mudar a situação que nós aprendemos da família, porque senão você aprende os erros e acha que os erros são coisas certas. De certo foi isso que aconteceu com Acabe. O pai dele já tinha feito muita coisa errada, aí ele também, mesma coisa, fez um monte de coisa errada. Então continuou o mesmo padrão, tá? Padrão, se o padrão não mudar, lá no final eu vou falar para vocês, nosso destino é destruição, tá? Se o padrão não mudar, nosso destino vai ser destruição. Por isso que o Senhor dá a chance da conversão. Tem que mudar o padrão. Se não mudar o padrão familiar, vai chegar lá no fim, a conta vai vir, tá, gente? A conta vem, tá? A conta vem. Se queira ou não queira, uma hora a conta vai bater lá
e vai chegar na tua porta. Então, é bom a gente pensar bem o que eu estou fazendo, se eu estou mantendo o padrão errado ou eu estou tentando mudar o padrão. Porque às vezes é uma tentativa, né? Não estou dizendo que a gente consegue, mas a gente tenta mudar o padrão. Não, minha família era assim, eu não serei assim. Porque o Senhor vai nos ensinando pela Bíblia, pelos mandamentos, pela palavra, o que é o certo e o que é o errado. É aqui que a gente aprende. Não é assim que se comporta. Aí você começa a tentar mudar. Não vamos conseguir tudo, mas algumas coisas a gente consegue por boa vontade, né? Por boa vontade a gente consegue. Então, por exemplo, um exemplo assim, eu já tenho isso, já fui aprendendo há muito tempo. Então, por exemplo, se você for ver em casa, não assiste televisão, não. Eu tenho isso desde que as crianças eram pequenas. Porque eu já tenho isso na minha cabeça, que eu não devia fazer isso. Que isso não era uma boa coisa para a família. Aí eu lembro, uma vez que minha mãe ficou lá em casa, e ela gosta de assistir televisão. E eu falava assim, não quero televisão aqui. Não vai assistir televisão. Aqui não é para ficar assistindo essas coisas. Você lembra disso, que eu sempre falei. E até hoje eu mantenho a mesma postura. Por quê? Porque eu acho que isso não vai ser bom para a minha família. Então eu tiro. Eu faço alguma coisa que eu vejo pela palavra, pelos ensinamentos, que eu não deveria fazer isso. Então, isso é uma coisa mínima, né? Claro que eu não vou bater neles se eles assistirem televisão. Aí pode falar assim, mas eles vão assistir. Sei, mas eu tenho que dar informação de que aquilo que está entrando ali não é coisa boa. Tem que dar informação. Olha, a gente tem que filtrar aquilo que a gente vai ver. É importante, não é assim. Então, são coisas que você vai aprendendo aos poucos com a Bíblia. Então, aqui em casa não vai fazer isso. Aqui não vai acontecer isso. Então, você vai mudando aquele padrão de família. Você muda o jeito. Se vai ter efeito ou não, mas pelo menos você está tentando fazer essa mudança, tirar os maus costumes, né? Tirar aquilo que não vai fazer bem, que veio lá dos seus antepassados. Acabe era um rei também que fazia as coisas erradas, e aí ele pega e casa com Jezabel, que era pior que ele. E que ele não deveria ter casado, porque Jezabel, ela tinha muitos deuses. E ele casou com ela. Quando ele casou, você incorpora os deuses do outro, da outra família. Quem aqui é casado não sabe disso, né? Sabe, né? Você sabe que você incorpora o que está na outra família. Que você não concorda, mas está na outra família. E você vai ter que aceitar, porque é da outra família. E aí o teu filho vai receber aquilo ali da outra família também. E às vezes ele parece até mais com a outra família do que com a tua. Né? E aí você quer até mudar ele, e você começa a ver que vai ser impossível você mudar ele, porque está nele. Aquele comportamento familiar está nele, veio da outra família. Entenderam como é que o negócio vai ficando complicado? E Acabe, ele era até melhorzinho que Jezabel, mas ela era terrível. E ela tinha muitos deuses. Né? Então, quando ela casou, a primeira coisa que ela fez foi pôr os deuses dela. Ela era extremamente vaidosa, só pensava em riqueza e só pensava em aparência. Ela era aquela pessoa bem complicada. Se ela tivesse que matar, ela matava. Ela fazia o que fosse preciso para ela ganhar e ser poderosa. E trouxe todos aqueles deuses. E aí, quando ela casa, a primeira coisa que ela faz, porque eles tentavam escutar Deus, os reis tentavam escutar Deus. O que Deus pensa disso? O que Deus pensa daquilo? Quando ele casou com Jezabel, olha o que ela fez. Ela pegou, deixa eu ver onde é que está aqui, ela mandou matar todos os profetas, tá? Então ela mandou matar todos os profetas, só ficou o profeta Elias, tá? Tá aqui, ó, no versículo 32. Jezabel, filha de Etabal, rei dos Sidônios, chegou a render culto a Baal, prostrando-se diante dele. Erigiu um altar a Baal no templo que lhe edificou em Samaria. Acabe fez também a Aserá, irritando assim o Senhor, Deus de Israel, mais ainda que todos os seus predecessores no trono de Israel. Então, ela chegou e já pôs as ordens dela e pôs todos os seus deuses
e não quis mais os deuses, os profetas, que davam o encaminhamento, porque sempre existiu o profeta, que falava, ó, vai por aqui, vai por ali, não faça isso, não faça aquilo. Sempre existiu e até hoje existe. E eu vou falar uma coisa para você, quem é o profeta hoje? Não é o profeta que vem e profetiza aqui na frente, faz reunião e profetiza. Não, o profeta é você. Na sua casa, você é o profeta. É você que é o profeta da sua casa. É você que tem que dizer, faça isso, não faça aquilo, segue por aqui, não segue por ali. É você que é o profeta. Escutar Deus, saber o que Deus está falando para a tua família e você falar para a tua família. Você é o profeta. E Jezabel, ela não queria a voz de Deus, ela queria ela mandar. Então a primeira coisa que ela fez, matou todos os profetas. Mandou matar. Teve até um que escondeu tudo numa caverna. Escondeu os 100 profetas numa caverna. Que sobrou ainda esses 100 lá que ficaram escondidos. Mas ela mandou matar todos eles, acabar com eles. E aí só ficou Elias. Aí ele era o inimigo de todos, porque só sobrou ele, então ele saía falando e ela atrás dele para tentar matar, porque ele era o que falava a voz de Deus. E ela pegou e matou os profetas e colocou os falsos profetas, os profetas dos deuses dela. Aí começou a bagunça, porque daí vinha o profeta, falava mentira, porque era o falso profeta. Quer dizer, dava um encaminhamento errado para o rei e para ela, falava tudo errado, porque era o falso profeta. E assim ela conseguiu, primeiro, então vamos gravar isso, o que Jezabel faz? Primeiro, cala a voz de Deus, cala a voz do profeta. Primeira coisa que o diabo tem que fazer, que o espírito de Jezabel tem que fazer, é calar a voz do profeta. Aí acabou, porque não tem mais direção de Deus. Aí depois que calou, matou o profeta, aí põe o falso profeta. Aí começa as coisas que não é para ser. Vai para cá, vai para lá, mas tudo errado. Aí é o falso profeta. Entenderam a estratégia que o diabo vai fazendo com a gente? Primeiro, ele cala a tua voz profética. Estou falando de você, profeta. Cala a tua voz dentro da sua casa. E você não consegue mais nem escutar Deus e nem falar a voz de Deus. Perdeu, está começando a perder. Eu acho que hoje nós já estamos nessa situação. Quem consegue escutar a voz de Deus e falar a voz de Deus dentro da sua família? Poucas pessoas estão conseguindo isso. Na igreja, então, piorou. Você vai vendo que vai perdendo, não tem mais voz profética. E quando fala, você já fica ali, você é falso profeta. E às vezes eu escuto as pessoas falar assim, não, tem o falso profeta, daí você tem que esperar para ver o que vai acontecer. Mas só que isso pode acontecer daqui 10 anos. Eu não posso ficar esperando 10 anos. Vou esperar 10 anos para ver se aquilo ali vai acontecer. Está entendendo? Então, acho melhor a gente entender que tem o profeta foi calado, foi morto e não consegue mais falar, não consegue mais escutar Deus, não consegue mais falar. Às vezes ele até escuta, mas ninguém escuta ele. Primeiro, o profeta está sendo morto, espírito profético está sendo morto, porque o que nos dá certeza é essa voz profética. É o Senhor falando, olha, não, fica tranquilo que vai dar certo, vai para cá que vai dar certo, vai para lá que vai dar certo, faça isso, que é isso que você tem que fazer. Isso é uma certeza que dá segurança na nossa fé e depois nós vemos o efeito disso na nossa vida de fé. Agora, quando eu não escuto, não sei o que vou fazer, estou confusa, aí escuto o falso profeta, aí eu vejo que não deu certo, o que vai acontecer? Aí eu vou perdendo a fé. Entende? Terceira etapa, perde a fé. Fala, não vai adiantar não adianta porque não está dando nada certo. Quanta gente eu escuto isso? Porque perdeu a voz profética. Então, a primeira coisa que o espírito de Jezabel, que está dominando o mundo, faz é cala a boca do profeta. Não vai mais falar. Se possível, acaba com ele. Segundo, ninguém vai ouvir. Ele fala, mas ninguém ouve o que ele fala. Terceiro, vai perdendo a fé, porque não tem mais voz profética. Se não sabe o que Deus pensa, vai perder a fé.
porque vai fazer o que não é para fazer, vai tomar o caminho errado e vai falar, ué, mas eu rezei tanto, eu fiz tanta coisa e não adiantou, porque perdeu a voz profética. Primeira coisa que Jezabel faz, o espírito de Jezabel, que é esse falado aqui na Bíblia, é isso, calou todo mundo e vai fazer o que eu mandar, que é o diabo mandando, né? Aí ele vem e começa a falar as mentiras e as pessoas vão acreditando e vão tomando o caminho todo errado. Depois que Jezabel fez isso, tá? Ela chega nesse ponto aqui, ela, deixa eu ver aqui, aonde que ela vai juntando outros ao redor dela, tá? A Jezabel vai fazendo isso, vai calando a voz profética, e daí ela vai juntando outros ao redor dela. Aí ela junta o espírito de mentira, o espírito de enganação, o espírito de traição, o espírito de assassinato. Ele vai juntando, porque o demônio faz isso. Ele vai falando aqui, ó, pode vir para cá, que aqui é território bom. Então ele começa com essa calar do profeta. Aí vem o da mentira, aí vem do engano, aí vem da traição, aí vem do assassinato, vai trazendo outros. E isso pode ser uma legião, entenderam? Depende da situação. Aí vai trazendo, vai chamando os amigos lá deles, que vão se associar e a situação vai ficando cada vez pior, cada vez mais difícil, porque eles vão se unindo na força do mal. Então, ela é a chefe, ela é a maneira de dizer, né? Esse demônio é o chefe. Ele começa assim, cala a voz de Deus, não escuta mais, não sabe mais o que fazer. Aí depois ele vai trazendo os outros. Aí a pessoa, eu vou falando muito de família, vai tomando os caminhos errados e outros demônios vão vindo para dentro daquela casa. Tá? E aí, está entendendo que vai ser mais difícil de enfrentamento, certo? Aí você vai ficar, vai embora mentira, vai embora traição, vai embora dissimulação, fingimento. Aí você vai fazer aquela lista que é enorme, tá? É uma lista que vai ficando muito grande e o diabo vai tendo cada vez mais força e mais espaço para atuar e cada vez você vai ficar mais confuso, porque você fica rezando por aquelas coisas lá que você está vendo, só que você não está vendo o chefe, tá? Que é Jezabel, que é isso que você tem que concentrar suas forças e tirar da sua casa e tirar da sua vida, porque é ela que está mandando os outros. Porque se ela enfraquecer, os outros também vão embora, tá? Porque é assim que funciona. Eles não vão ficar, porque eles não têm tanta força, ela é forte. Então ela vai, se ela enfraquecer, se você entender se é isso que está acontecendo, que pode não ser, né? Pode ser só eu que estou vendo, pode não ser assim. Se você entender que o espírito de Jezabel está atuando na sua família, você começa por ele e os outros vão se enfraquecer. Em vez de você ficar na lista, sai mentira, sai traição, sai fingimento, você vai direto para o chefe, né? Em nome de Jesus. E aí ele vai enfraquecendo. E aí os outros também vão cair fora. Se não, você vai ficar rezando por esses outros aí anos e anos e anos, porque eles vão voltar. Porque ela é a chefe, ele é o chefe, né? Jezabel é o chefe. Aí ele volta tudo de novo. Você já sabe que isso acontece. Que você reza e volta. Você reza e volta. Então você precisa enxergar, tá? E olha só como é que eram as atitudes de Jezabel, tá? Então aqui no capítulo 19 está falando assim... Quando Acabe contou a Jezabel tudo que... Porque depois tem aquela história do Elias, que o Sidney sempre fala lá no grupo, que ele envergonhou os outros profetas, ele só tinha ele de profeta de Deus, o resto dos 400 era tudo falso profeta. Daí mandou fazer aquele negócio, colocar água em volta do altar, e que daí consumiu as ofertas lá. Quando ela soube disso, em vez dela reconhecer, ela pegou ódio. Demônio de ódio também vem. Contrariedade, ódio. Quando ela viu isso, o que ela fez? O Elias teve que fugir, né? Sumir, porque senão ele seria morto, né?
Então ela diz assim, ó, quando Acabe contou a Jezabel tudo que fizera Elias, e como ele passara ao fio da espada todos os profetas de Baal, a rainha mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me tratem com o último rigor, se amanhã a essa mesma hora eu não fizer da tua vida o que fizeste da dele. Então ela ainda era recalcitrante, teimosa, dissimulada, tá? Então tudo isso faz parte do que vai entrando na nossa casa. E aí ela pegou e, em vez de reconhecer, ela falou, não, então eu vou matar esse um aí que está falando, matou os meus profetas e está contra eles. E aí ela faz isso daqui. Então, veja o grau de maldade que vai entrando, que vai acontecendo na vida da pessoa. Porque não é de uma hora para outra, vai acontecendo. Gradativamente que os demônios vão entrando, um após o outro, e ela vai chamando conforme necessidade dela, porque ela Jezabel é chefia. Então ela vai chamando conforme ela precisa da atuação daqueles demônios. E eles vão vindo e vão fazendo as suas maldades. Aí veio para assassinar Elias, mas Deus preservou, Elias fugiu e sobreviveu, mas ela quis, então tá bom, então eu calo você também e acaba com isso tudo. Só que ela não conseguiu porque o Senhor defendeu Elias, tá? Porque Elias estava ali no cuidado de Deus. Depois, mais para frente, tem uma situação que também mostra para nós o que Jezabel era, que era uma pessoa muito invejosa, tá? Então vinha também o demônio de inveja, tá? Que é quando o marido dela, eles eram pessoas que cobiçavam o Acabe e ela e invejavam os outros. Então, nós temos também essa situação. Jezabel inveja e cobiça. Então ela fica olhando o outro e quer as coisas do outro. Isso nós vemos na passagem que fala assim, que Acabe tinha um vizinho, Nabote, e esse vizinho, ele tinha uma vinha muito bonita, muito próspera. E Acabe ficava ali olhando aquela vinha, e ele não é que ele precisava comprar a vinha não, porque ele tinha o seu território bem grande, mas porque ele achava bonito a casa do vizinho, e aí então ele ficava olhando e falava assim, eu quero esse território aqui para mim. Aí ele foi lá e pediu para comprar do vizinho, falou, eu quero comprar o seu território, porque eu quero esse território, porque é o meu vizinho. O vizinho não quis vender, falou assim, não vou vender porque isso daqui eu ganhei dos meus pais, é herança, e eu não aceito vender aquilo que eu recebi de herança. Aí o Acabe falou com a Jezabel e falou assim, eu quero comprar, e ele não quis vender, né? Porque é obrigado a vender, né? Porque eu quero. Então veja que é cobiça, ele está cobiçando a casa do outro, está cobiçando a vida do outro, está cobiçando o que o outro tem, ele não precisava. Ele já tinha, ele queria o do outro, invejoso, ficava olhando para a casa do outro, invejando o que o outro tinha. E aí ele pega e fala assim, ele não quis vender. Aí ela fala assim, não quis, mas vai vender, vai ser diferente. Ela pegou e mandou matar o Nabote, né? Fez lá uma trama, e ele morreu e ele pegou o terreno dele lá, as vinhas dele, ficou para ele. Então, ela assassinou, fez um assassinato, eles fizeram um assassinato por inveja e por cobiça. Jezabel atua por caminho da inveja e da cobiça de quem? Agora não é o diabo, né? É de quem? De quem está perto. Das pessoas que rodeiam a sua vida. Percebe que isso é possível. Então, é possível que o diabo venha por inveja e por cobiça de pessoas que rodeiam a sua vida. E assim fazem uma trama, aí o diabo vem, atua e rouba você, né? Porque o coitado foi roubado. Foi assassinado e roubado depois ainda, o vizinho dele. Porque ele queria as coisas do outro. Então, característica de Jezabel também é inveja,
cobiça e assassinato do outro. Porque já que eu não vou conseguir ser o outro, ou a terra do outro, ou a casa do outro, ou a família do outro, eu não vou conseguir ter, eu assassino ele. Está entendendo? Muitas vezes a destruição vem na nossa casa por causa disso. Entra desse jeito, tá? Porque nos assassinam de alguma maneira, né? Um assassinato que não necessariamente precisa matar, mas às vezes pode ser também, mas destrói a vida da pessoa por inveja e por cobiça. Penso que isso é muito atual no mundo, muito atual, porque o mundo está muito corrompido nas coisas materiais e as pessoas estão olhando muito mais o material do que ou mesmo espiritual, mas sempre com cobiça. Então é uma coisa que nós precisamos entender, que é o espírito de Jezabel atuando por trás, trazendo a destruição por via da inveja e da cobiça das pessoas, tá? Então é uma coisa para a gente pensar se está acontecendo na nossa vida. Bom, depois, deixa eu ver onde é que eu pus aqui. Outra coisa que acontece com Jezabel é que ela ameaça o tempo inteiro. Percebeu que quando Acabe fala assim, eu queria a terra do meu vizinho, ele não quis me vender. O que ela fala? Pode deixar que eu vou destruir ele e você vai ficar com essa terra. Então ela ameaça, o espírito de Jezabel ele ameaça e põe medo. As pessoas, quando está confrontando o espírito de Jezabel, às vezes ela tem medo, ela tem vontade de cair fora, fugir, sair de perto, ir para outro lugar, mudar de cidade. Eu já vi gente falar isso, falar assim, eu vou mudar de casa, eu quero mudar de casa, porque eu estou confrontando ali uma situação, eu quero ir embora. Aí eu sempre falo assim, mas fugir vai ser qual a solução? Qual a solução? Fugir. Não tem solução, gente, não é a solução, fugir. A solução é enfrentar e vencer. Olha só, você vai ter que enfrentar e vencer, porque se você não vencer, também você está ralado. Então você vai enfrentar, que eu já vou falar como é que nós vamos enfrentar. Você vai enfrentar e vencer. Só tem essa possibilidade, não tem outra. Porque fugir não vai te dar saída. Se você fugir, você vai estar sendo destruído do mesmo jeito. Porque é o diabo que está por trás, ele vai te levar para um outro lugar que vai ser ruim, que não vai estar bom para você, e você vai ser destruído. É destruição também, tá? Então não é saída fugir. Só que Jezabel dá essa sensação, assim, não, eu vou cair fora desse negócio aqui, que a melhor coisa é eu cair fora, que senão eu não vou ter saída. E a pessoa pensa, não, então eu vou vender, eu vou largar, eu vou mudar de casa, eu vou mudar de cidade, eu vou fazer qualquer coisa para sair de perto. Não vai adiantar, tá? Não vai adiantar. É uma coisa para se enfrentamento e vencer. Tem várias coisas que você vai ter que recuperar. Começar da voz profética. Se você não tiver voz profética, você não vai saber o que fazer. Então, primeiro vai recuperar a voz profética. E aí depois você vai conseguir lutar e vencer essas outras coisas, tá? Então, Jezabel, ela é intimidadora. O espírito de Jezabel é intimidador, ameaçador. E realmente é assassino. Então, você tem que ter estratégia para vencer. Porque só também ficar dando uma de forte em nome de Jesus não vai resolver. Você precisa enxergar, ver direitinho, ter espírito profético, aí o Senhor vai falar assim, faça isso, faça aquilo, que é o espírito profético, né? Faz isso. Aí você faz e aí você vai conseguir êxito. É só o caminho que nós temos. Não há outro para a gente vencer. Não adianta dar uma de bom, não, eu tenho, em nome de Jesus, não. Porque eu vejo muita gente fazendo isso. Falando desse jeito assim, não, em nome de Jesus, não, o nome de Jesus é forte, o sangue de Jesus é... Eu já vi um monte de gente fazer isso e já vi um monte de gente não conseguir nada. Aliás, conseguir piorar. Porque não é só assim. Se fosse assim, estava bom, né? Eu faria isso todo dia e estava salvo de todos os problemas que pode acontecer na minha vida. Não é assim. Na realidade, não é assim.
Eu preciso entender, ter voz profética, esperar o Senhor falar. Enquanto o Senhor não falar, eu não faço, porque eu não vou escutar o diabo, então eu não faço, fico quieto. Espero o Senhor falar, recupero a minha voz profética, escuto a Deus. Se eu escutar, eu vou fazer tal coisa que Ele mandou eu fazer. E aí eu vou ver o efeito daquilo ali, tá? Então, é o enfrentamento que nós vamos ter que fazer do espírito de Jezabel, tá? Aí, fala assim, ó, como é que nós vamos enfrentar o espírito de Jezabel, tá? Então, já falei todos esses aqui: mentira, engano, dissimulação, inveja, cobiça, ódio, assassinato, intimidação. Tudo isso é o que ela traz para dentro da nossa vida, tá? Então, eu preciso ir renunciando a isso e preciso de fazer o enfrentamento, tá? Então, quando a gente vai enfrentar, tá? Porque eu tenho várias coisas aí, eu tenho mentira, engano, dissimulação, que é o que ela faz tudo na dissimulação. Quando ela foi pegar a vinha do Nabote lá, ela fez uma tramóia. Então eu tenho que saber, eu estou lidando com um espírito de dissimulação, de mentira. Tomar cuidado e procurar saber a verdade da situação, não me deixar levar. O que eu tenho que fazer para fazer o enfrentamento disso? Tá? Então, primeiro eu reconheci. Eu acho que você já reconheceu aí que você perdeu a voz profética, que você não sabe o que fazer, que ao seu redor está acontecendo isso, ou dentro da sua casa está acontecendo isso, e você vai ter que recuperar, que não vai adiantar fugir, que não vai adiantar sair correndo, porque você não vai vencer se você sair correndo. Então, o que você precisa fazer para fazer o enfrentamento de Jezabel? Não vou dizer que é fácil não, porque não é, tá? Mas você tem que começar realmente entendendo que é enfrentamento, que é assim: eu sei o que você está fazendo e não permito que você faça isso. Isso você pode dizer para o demônio de Jezabel, que deve dizer, mas às vezes você precisa dizer para a pessoa também, tá? Porque tem gente que está com o espírito de Jezabel. Tem gente que já está tão contaminada, que o espírito de Jezabel está do ladinho dela, se não dentro. Garanto para vocês que isso existe. Tem gente que é tão dissimulada, tão mentirosa, tão enganadora, tão invejosa, tão cobicenta, tão traidora, que já está com o demônio. Estou falando do humano agora, não estou falando do espiritual, estou falando de pessoas endemoniadas. E pode estar até dentro da igreja, tá? Desse jeito aí. Eu quero as tuas coisas, eu não quero as minhas coisas, eu quero as tuas. Eu quero os teus talentos, não o que Deus me dá, eu quero o teu. Eu quero a tua vida, não a vida que Deus me deu. Eu quero a tua casa, não a casa que Deus me deu. Está entendendo? Quando a pessoa começa a agir assim, ela já está endemoniada pelos demônios de Jezabel aqui, ó. Já está. Vocês podem concordar ou não concordar, mas eu já vi isso muito. Porque a pessoa vai deixando o demônio entrar, vai deixando o demônio entrar, vai deixando o demônio entrar, até o ponto que ele entra e fica lá mesmo, que é endemoniado. Então nós já temos essas pessoas ao nosso redor, na nossa família, na igreja, no nosso trabalho. Ela não quer o que ela tem, ela quer o teu. Ela não quer a vida dela, ela quer a tua vida. Quando chega nesse ponto, já está endemoniado. Aí o que você vai fazer com esse negócio, né? Agora fica complicado, né? Porque se é espiritual, você reza contra o espírito de Jezabel, né? Você fala, eu renuncio, eu ordeno que saia da minha casa, que saia da minha vida, espiritual. Mas quando é humano, como é que você vai fazer para enfrentar isso? Aí você sai correndo, né? Você fala assim, vou mudar de casa, vou mudar de cidade, vou mudar de trabalho, porque não dá para mim ficar aguentando essa pessoa endemoniada, né? Que ela já está com os demônios lá. Não vai adiantar fugir também. Não dou o conselho de fugir. Estratégia não é fuga, tá? A estratégia
Nesse caso, é você olhar para a pessoa e falar assim, eu sei que você está me enganando, tá? Eu sei que você está mentindo, tá? Eu falo porque eu já fiz isso, viu? Já fiz, algumas situações já fiz. Olhei para a pessoa, aí a pessoa leva um choque, ela fica paralisada quando você fala isso. Porque você desmascara ela na hora. Fala assim, eu sei que você está mentindo, tá? Eu sei que você está me enganando. Ela paralisa. Porque você desmascara. O espírito de Jezabel precisa ser desmascarado. Tá? Seja espiritual, que você está entendendo o que está acontecendo, seja humano. Quando é uma pessoa que já está com aquele espírito, você tem que enfraquecer o espírito que está nela. Tá? Não é você fingir que não está vendo. Não é você aceitar o que ela está fazendo. Não é você concordar e não concordar, sabe assim? Fingir que está concordando. Não é para você entrar no jogo dela, que é de fingimento. É você olhar para a cara dela, eu já fiz isso algumas vezes, olhar para a cara dela e falei, olha aqui, eu sei que você está me mentindo. Vamos parar com isso agora. Claro que a pessoa nunca mais vai conversar com você, tá? Provavelmente. Provavelmente ela nunca mais, o que aconteceu comigo. Depois disso, nunca mais falou comigo. Tudo bem. Foi melhor. Mas você entendeu? Você desmascara. Você desmascara o espírito de Jezabel que está ali. Então, o enfrentamento não é fácil, tá? Você precisa ter força. Por isso que não dá para ir contra. Você tem que, primeiro, recuperar a sua voz profética, recuperar a voz de Deus, entender o que está acontecendo, até você chegar nesse ponto de você desmascarar o espírito de Jezabel. Porque quando Jezabel foi morta, porque daí ela foi morta por Jeú, ele chegou e conseguiu matar ela, ela não aceitou não, ela estava lá toda achando-se poderosa, né? Continuando com o mesmo comportamento, ela jamais mudou. E aí Jeú chega e fala assim, joga ela aqui para baixo, que ela estava ali em cima, jogou e ela morreu ali caída. Tá? Então teve o enfrentamento, tem que ter o enfrentamento. Se não tiver o enfrentamento, você não vence. Se você ficar se escondendo atrás da porta, se você fugir, se você não fazer o enfrentamento com a pessoa, ela vai continuar com o mesmo comportamento. Né? Se você, não, vamos passar a mão na cabeça aí, vamos deixar, principalmente se for pessoa da família, tá? Ou da igreja, é duro, hein? Porque você vai falar o quê? Você vira inimiga, né? Igual eu viro inimiga de quase todo mundo que fica fazendo isso. Porque até para o padre lá eu já também falei, não tem que fazer isso não é assim não. É o Senhor que tem que fazer. Você vira inimiga da pessoa. Agora, se eu quiser agradar, eu não vou ganhar essa batalha. Se eu quiser fazer média, eu não ganho. Eu preciso enfrentar, falar a verdade, tirar a máscara, né? E depois o resto é com Deus, mas a gente vai ter que fazer essa parte. Aí você não fica benquista, você não fica aquela pessoa, né, boazinha, maravilhosa, você não fica mesmo. Mas você pelo menos conseguiu enfrentar e conseguiu vencer, é só o caminho. O único caminho de vencer Jezabel é o enfrentamento. Aí Jeú passa e fala assim, joga ela lá para baixo. Aí eles jogam e ela morre. Então tem que ter coragem de enfrentar. Então, o medo também precisa sair da sua vida, você precisa ter coragem, precisa ser uma pessoa corajosa, tá? Para enfrentar isso. Então, ao mesmo tempo que você vai mandar aqueles monte de coisa que entraram embora, você vai pedir as coisas que vão te capacitar a fazer o enfrentamento. Então, são duas coisas que você tem que fazer, renunciar e mandar embora tudo que entrou, na sua vida, na sua família, na sua casa, às vezes em alguém da sua família, sei lá. Então você vai mandar embora. E depois você vai pedir toda a capacitação, desde o dom profético, coragem, autoridade, verdade, tudo aquilo que for preciso para você fazer o enfrentamento. Discernimento, audácia. Aí você vai recuperando e você vai conseguir cada vez mais enfraquecer essa potestade, porque Jezabel não é demônio simples, é potestade. E eu vejo que no momento atual do mundo é dominadora. As pessoas já não têm mais nem discernimento de nada disso.
é tudo normal. Então significa que ela dominou bastante as famílias, dominou bastante a igreja, dominou muita coisa. Então fica mais forte, mais difícil da gente fazer o enfrentamento e mais necessário. Tá? Penso que todos nós temos que fazer esse enfrentamento. Não acho que é só na vida de alguns, eu não acho. Porque a inveja, a cobiça, os deuses estão em todos os lugares. A gente não tem mais muito boas intenções nas pessoas, muitas virtudes. As pessoas perderam as virtudes. Né? Nem mandamento, não segue mais nada de mandamento. Mandamento é coisa antiga, que tem que banir. Eles até tem uns que falam isso. Banir os mandamentos, não tem mais sentido. Pode viver do jeito que quer, pode fazer o que quer. Tudo isso faz mostrar para nós que Jezabel é dominante. Faz o que quer. Não importa se você vai assassinar, se vai trair, se vai invejar, se tem cobiça, se tem maldade, se vai pôr o pé para o outro cair. Não importa. Porque já dominou. Tá? Então, se você quer salvar a tua família, você vai começar a ser a voz profética. Vai começar a escutar Deus. E vai começar a banir os demônios que estão com Jezabel. E vai começar a impedir que Jezabel continue atuando na sua história. Até porque tem um negócio muito sério aqui, tá? Que eu já estou terminando aqui para a gente rezar. Que está, deixa eu ver onde é que eu pus aqui, que fala para nós, está nessa história aqui do Acabe, quando termina o reinado dele, diz assim, está aqui, no capítulo 21, pode até anotar isso aqui, capítulo 21, finalzinho, versículo 29. Acabe termina a vida dele, segundo diz aqui no capítulo 21, depois que ele assassina, que ele faz aquele monte de maldade, ele se arrepende. Diz aqui na Bíblia, no capítulo 21, que ele se arrepende. E aí ele se arrepende e Deus olha o arrependimento dele. Realmente fala, não, ele se arrependeu de todas as maldades que ele fez. Jezabel não, mas ele se arrependeu. Aí, olha o que fala aqui no versículo 29. Elias, então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias nesses termos: viste como Acabe se humilhou diante de mim? Pois que ele assim procedeu, presta atenção, pois que ele assim procedeu, não mandarei o castigo durante a sua vida, mas nos dias do seu filho farei vir a catástrofe sobre a sua casa. Entenderam? Que negócio é sério. Ele se arrependeu das maldades que ele fez. Mas aí o Senhor falou assim, ele se arrependeu, então tá bom, não vou mandar o castigo agora. A conta vai vir para os seus filhos. Se você quer que a sua família seja livre, você vai ter que começar logo. Porque a conta vai vir. Tá? A conta vai vir. Isso que está falando aqui. As maldades vão ter retorno. Tá bom, você se arrependeu, Acabe se arrependeu, tá bom. Você não vai sofrer as consequências, mas teus filhos vão. Vai vir a maldição hereditária. Entenderam como nós precisamos tomar uma postura diante de Deus e diante da nossa família de que cesse essa ação e que cesse a maldade, que cesse esses comportamentos, porque senão pode ser que eu não receba a conta, mas meus filhos podem receber. Porque a conta vai vir. Essa é a lei. A lei. Lembra que no primeiro dia, quando a gente fez o retiro o ano passado, eu falei assim, sabe por que a gente não tem efeito nas nossas orações? Porque a gente não segue as leis espirituais, existem leis. E o Senhor não vai mudar a lei. A lei está pronta. É essa. Tá bom, você se arrependeu? Tá bom, mas o próximo vai vir, porque a conta vai vir. Agora, se o próximo também se arrepender e não seguir as maldades, aí vai diminuindo a conta, né? Vai pagando a conta, vai acabando com a conta que está lá. É lei, gente, é lei de Deus. Não adianta fingir, não adianta ficar falando, Deus é maravilhoso, misericordioso. A porta da misericórdia nem aberta está, segundo o Sidney. Então, a porta nem aberta está. Mas é assim, Deus não muda suas leis.
ele não muda. O que planta, colhe, o que semeia, vai colher o que semeou, não vai mudar. É ilusão a gente querer. A gente pode mudar ali naquele momento, pontuar, conforme as nossas atitudes, conforme a nossa oração, conforme a nossa conversão, conforme a nossa decisão, aquilo ali vai mudando. Mas mágica não vai acontecer, porque o Senhor vai seguir as leis dele. E Acabe foi assim, ele se arrependeu, Deus falou, tá bom, então com você vai dar tudo certo, mas com os teus filhos vai vir a conta. Eles vão sofrer o castigo daquilo tudo que vocês fizeram, você e a Jezabel. Então, gente, não vamos continuar permitindo essa atuação na nossa família. É você que vai decidir, começando hoje, não permita que continue essa atuação maligna dentro da sua história, dentro da sua família. Começa com a voz profética, que nós vamos rezar agora para pedir de volta. E com a voz profética você vai saber o que fazer. E você vai tomar as decisões diferentes. E depois que você recuperar a voz profética, você vai enxergar as atuações malignas. E aí você vai tirando as atuações malignas. E aí você vai recuperando a sua história. E se você recuperar a sua história aqui em vida, seus filhos também não vão sofrer o castigo da história. Porque vai mudando a história. Enquanto nós estamos vivos, nós temos chance de recuperar nossa história. Porque depois já era. Não adianta, tá? Não adianta. Se não fizer agora, vai ter depois a conta. Então, nós temos que não perder tempo. Parar de ficar só fugindo e enfrentar. Enfrentar. É duro, viu? Não é fácil enfrentar, não. Eu não acho que é fácil enfrentar, é bem difícil. Não estou pondo um negócio fácil, é bem difícil. Mas é melhor você enfrentar e vencer, porque você vai ter que vencer, do que você fugir. Porque se fugir não vai resolver nada. Se você fingir que não está acontecendo também. E se você for para outro canto, não vai adiantar. Então, enfrenta e o Senhor vai junto com você. A promessa, o Senhor fala que Ele vai junto com a gente. É a única segurança que nós temos, que o Senhor vai junto e aí nós conseguimos vencer.